Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 6 de dezembro de 2022 e como toda terça-feira às 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos um encontro marcado. Estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. O nosso estudo, ele tem um tríplice propósito: compreendermos a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa e também prepararmos espiritualmente aqueles que serão assistidos através da nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, amigos, vamos juntos, continuarmos juntos nesse grande propósito, nos unirmos para transformarmos o nosso planeta. Jesus conta conosco, porque quando todos nos reunimos com esse mesmo propósito, nesse mesmo sentimento de amor, de fraternidade, os emissários divinos junto conosco, nós vamos criando essa grande rede de esperança, essa grande rede de paz, de harmonia. Vamos vibratoriamente modificando o nosso planeta. Então é muito importante quando nos unimos em nome de Jesus, pedindo aos benfeitores amigos, às equipes espirituais, a Dr. Bezerra de Menezes que esteja conosco, saudando aqueles amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, vamos em frente, abrindo uma mensagem. Boa noite, Anne Eliane, seja muito bem-vinda. Vamos abrindo aqui uma mensagem do livro Fonte Viva. Boa noite, Pedro Balalai, seja muito bem-vindo. O livro Fonte Viva é através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós abrimos aqui na mensagem 83. Avancemos além. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Vamos repetir o que Paulo escreve aos Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Emmanuel dá o título da mensagem Avancemos além. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos
os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ele reclama, que ela reclama? Que dizer do navio, admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Amigos, vamos orar. Agradecer a oportunidade de nos reunirmos para a compreensão da mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Como todas as terças-feiras nos reunimos e pedimos, Senhor, esteja junto a nós, porque tu disseste, Senhor, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei, sentindo essa presença divina em nossas vidas. Com muita gratidão, nós iniciamos e pedimos, Senhor, esteja sempre conosco. Muito obrigado, que assim seja. Que bom, amigos. Boa noite, Márcia Craveiro. Boa noite, Sueli Reis. Boa noite, Gleice. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Esses amigos sempre tão especiais que estão sempre aqui conosco. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós iniciamos esse item a semana passada, dia 29 de novembro de 2022, nós estamos no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E nesse item, no item 10, que nós iniciamos a semana passada, falando sobre a lei de amor, são instruções dos Espíritos. E a mensagem vem do Espírito Sanson, que foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E essa mensagem ela foi dada em 1863. Então, nós vamos lembrando, nós iniciamos a semana passada a reflexão dessa mensagem de Sanson. Quem porventura não teve a oportunidade de estar conosco, depois entrem lá no nosso canal do YouTube, na playlist Estudo do Evangelho, que está lá separadinho por ano, por data, tudo bonitinho. Facilmente vocês conseguirão assistir a live da semana passada. E nós vamos reler rapidamente o que nós trouxemos a semana passada, até o ponto aonde nós paramos, para que nós tenhamos uma maior compreensão e prosseguiremos a partir daí. Então, Sanson, ele começa nos dizendo: meus caros condiscípulos, quer dizer companheiros de estudos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amados. Lembrando que agora não é mais Sanson, mas é o Espírito se manifestando no mundo espiritual, se dirigindo àqueles companheiros encarnados que faziam parte da Sociedade Espírita de Paris. E ele diz: meus caros companheiros de estudos,
os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Até neste ponto, nós refletimos, comentamos bastante na semana passada. E a partir daí, nós vamos continuar a mensagem de Sanson. Prossegue o benfeitor dizendo: por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria. Ele diz: vocês precisam se elevar para julgardes sem o constrangimento da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Temos que lembrar, recordar, que nós estamos vendo essas instruções dos Espíritos falando sobre a lei do amor. A lei do amor, que é uma lei de Deus, é uma lei divina, é uma lei eterna. E ele diz, é necessário que nós, para fazermos alguma forma, algum julgamento, que nós nos afastemos, para que nós possamos ter condições de compreender. E prossegue: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Vejam, nós às vezes falamos a palavra amor, eu amo, e a gente não consegue captar a essência do que realmente é o amor. E o benfeitor, o Sanson, ele diz: amar, nesse sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Então, o homem leal, ele ama realmente. É ser probo. O que é ser probo? É ser uma pessoa com caráter íntegro, honrado, honesto, reto. Amar, nesse sentido profundo, é o homem ser consciencioso, para fazer aos outros o que queres que estes lhe façam. O que é consciencioso? Uma pessoa que ama, que é conscienciosa, ela vai se dirigir conforme os ditames que é regido pela consciência. É aquela pessoa responsável, cuidadosa, meticulosa. Então, vamos percebendo como que o amor verdadeiro, ele tem um sentido muito mais profundo do que nós imaginamos. Prossegue ele, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. Vejam, quantas das vezes, acredito que vocês já ouviram, pessoas se pronunciarem: isso não é problema meu, isso é problema do outro. Quantas das vezes nós dizemos: eu amo o meu ente querido, eu amo o meu filho, o meu pai, o meu marido, a minha esposa. Mas nós esquecemos que o verdadeiro amor, ele é muito mais abrangente. É muito fácil amarmos os nossos entes queridos. Até os animais, quando já tem uma certa evolução do seu princípio inteligente, ele dedica-se a cuidar dos seus filhotinhos, ele defende, é tanto que a pessoa diz: eu sou uma leoa,
para defender os meus filhos, porque uma leoa ela vai defender aquele animal, ele está ali cuidando. Esses dias até foi interessante, o Roberto, para quem não conhece, acredito que a maioria conhece, mas o meu marido estava aqui fora e percebeu o ninho de um pássaro e um gato se aproximando aqui no nosso quintal. Que aqui tem gato é terrível, né? O gato eles passeiam, cachorro não, mas gatos a gente recebe visitas, né, dos gatos. E quando o gato percebeu aquele ninho, o pássaro voou em direção ao gato. Voou, um pássaro. Mas o gato se assustou e fugiu, porque ele sabia a intenção do gato. O gato iria querer atacar o ninho, os filhotinhos dele. E ele se colocou de uma forma que ele poderia perder a vida, mas ele reagiu para defender os seus filhotes. Então dizer, eu amo a minha família, eu cuido da minha família, eu não deixo faltar nada à minha família, nós estamos fazendo a obrigação. Mas esse amor que nós falamos é um amor muito mais profundo, porque nós vamos ter essa preocupação não é somente com os nossos familiares, aqueles que estão à nossa volta, não. Nós vamos ter um olhar mais amplo para perceber as dores que acabrunham os nossos irmãos. E irmãos aqui, quando diz, não são os irmãos consanguíneos, são os irmãos de humanidade. Mas com que objetivo vamos observar as dores e em frente? Não, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Nós espíritas que temos a convicção que a reencarnação é uma lei de Deus e que essa multiplicidade de existências elas acontecem, então hoje nós estamos reencarnados no Brasil, nascemos aqui no Brasil ou em outra parte do mundo, mas haverá momento que nós, à medida que formos evoluindo, nós vamos para outros mundos mais adiantados e mesmo aqui no nosso planeta, um momento nós reencarnamos numa família, em outro momento reencarnamos em outra e com isso esses vínculos afetivos vão se ampliando também. Prossegue ele, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Então vamos ver. Samson, aquele ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que agora, como espírito, utilizando-se de um médium, vem trazer essa mensagem, essa instrução sobre a lei de amor, ele vem nos dizendo que nós não podemos recusar aos nossos irmãos o que Deus liberalmente nos ofereceu, nos outorgou. O que é outorgar? É dar como favor. Deus nos deu como favor. Dar poderes, conceder, conferir. Então, nós não podemos recusar aos nossos irmãos o que Deus nos deu de favor. Porque Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Se eu tenho mais do que o outro, financeiramente, intelectualmente, moralmente, espiritualmente, eu tenho uma obrigação moral de auxiliar o outro que ainda não chegou no mesmo nível. Samson diz, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. E não é verdade?
Ora, Jesus também nos ensina. Nós devemos fazer ao outro o que nós queremos que o outro também faça conosco. Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Prosseguindo, para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Muitas das vezes, nós não vamos ter condições de resolver a dor do outro, aquela problemática, aquele conflito do outro, mas só de nos colocarmos à disposição para que o outro possa abrir o seu coração, possa desabafar, nós já estamos fazendo muito. Ele, às vezes, necessita somente de alguém que o escute. Ele sabe que ele está, por exemplo, com uma doença incurável, mas nós nos colocamos ali à disposição. Levamos a ele uma palavra de esperança, de conforto, às vezes choramos juntos, um abraço fraterno e vai alimentando a alma do outro. Quantos dizem, eu não tenho condições de fazer nada, porque eu financeiramente não tenho posses, mas não é somente o lado material. A palavra, o carinho, a presença, um sorriso, um bom dia, já podemos aliviar muito o sofrimento do outro. Mas, nos diz Sansão, crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada e variável. Quando nós amamos, nós abrimos portas também para sermos amados. E às vezes esse amor pode vir de uma forma mais que nós nem podemos imaginar. Mas pode vir esse amor através de um animalzinho, de uma criança, de alguém que cruze o nosso caminho. Nós não vamos amar com o objetivo de que, não, eu vou amar porque o meu propósito é também que eu seja amada. Não é assim que funciona, nós sabemos. Mas, a partir do momento que nós vamos fazendo esse exercício, nós mudamos a psicosfera à nossa volta. E com isso nós vamos atraindo, porque nós somos como um imã. Nós atraímos o bem e atraímos o mal. O que nós semeamos é o que nós vamos colher. Então nós precisamos ter sempre essa certeza. Prosseguindo. Mas já ganhaste muito. Mas já ganhastes muito. Vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Vejam, Sansão, ele trouxe essa mensagem em 1863 para aqueles companheiros que faziam parte da Sociedade Espírita de Paris. E ele diz, vocês já estão muito mais evoluídos do que há 100 anos atrás. Já se passaram mais de 150 anos. Então, nós agora também já estamos muito mais evoluídos do que quando Sansão trouxe essa mensagem. De lá para cá, apesar de tudo que nós ainda observamos no nosso planeta, mas já houve um grande avanço. Muitos países, inclusive o nosso Brasil, tinha como sendo uma coisa normal e aceitável pela sociedade. Ainda existia a escravidão, ainda existia a pena de morte, ainda existiam muitas coisas. Hoje, na atualidade, infelizmente, nós ainda constatamos
Muitos países, inclusive ditos civilizados, que ainda têm a pena de morte. Países que seguem certas tradições de mais de 3.000 anos atrás, ainda apedrejam as mulheres. Mas mesmo com isso que nós observamos, mas se nós formos ver de uma forma ampla, 150 anos depois dessa mensagem, mais de 150 anos, nós percebemos que a humanidade já está muito mais evoluída. E é o que ele diz: sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. E daqui a 100 anos, coisa que hoje nós aceitamos, admitimos, ou somos omissos, não nos manifestamos, nós vamos ficar chocados. Nossa, como que pode? Em 2022 aconteciam essas situações. Mas, continuando, diz Sansão aos seus amigos: mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Porque temos que lembrar, na França, teve aquela revolução, a revolução que foi muito sanguinária, mas em busca justamente dessa liberdade, dessa fraternidade, da igualdade. E é o que ele coloca, coisas que eram aceitáveis naquela época, mas que antes não eram. Liberté, fraternité, égalité, não é isso? Ora, diz ele, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, diz ele, hoje, se referindo a 1863, hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que instalou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Sansão, ele diz, os amigos daquele período, eles já estavam em condições de ter essa aceitação, porque no século anterior, grandes ideias de progresso haviam surgido, haviam sido implantadas no planeta. E nós, mais ainda, passado mais de 100 anos dessa mensagem. E como tudo se encandeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Tudo se encandeia sob a direção do Altíssimo. Muitas das vezes nós, espíritos ainda, com as nossas limitações, duvidamos da existência de Deus, duvidamos do amor, da perfeição, da justiça de Deus. Quantos eu já ouvi falar, em função de situações pelas quais eles passaram, eu briguei com Deus, não quero mais saber dele. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Tudo se encandeia sob a direção de Deus, sob a direção do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas
virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. É uma permuta, é uma troca. Não tem como fugir. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. E nós percebemos, na atualidade, que há uma facilidade maior para as pessoas poderem se locomover e encaminharem certas ajudas, que quantos países e quantas pessoas se deslocam de seus países para irem estender as mãos. Países, às vezes, que estão numa situação de calamidade, de fome, de violências. Os aviões jogam através dos paraquedas os alimentos. Pessoas se dirigem, saem de seus lares e vão para esses países como voluntários para auxiliar. Vão como médicos, enfermeiros, como independente da sua categoria profissional, para ajudar. E Sansão diz: os espíritos encarnados, que somos nós, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Mas o benfeitor Sansão, lembrando, ele fazendo parte como um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, agora espírito, encerra as suas instruções, dizendo: grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para serdes amados. O benfeitor, na expectativa de que houvesse essa mudança planetária, ele já visualiza no próximo século a mudança. E nós sabemos que a mudança não é da noite para o dia. Muitos podem dizer assim: mas essa mudança ainda não aconteceu. Mas não é em um mês, em um ano, em 10 anos. Mas se nós formos observando, quanta coisa nós já conseguimos mudar. Nós, a humanidade terrena. E ele diz, nos utilizando da mensagem espírita, da doutrina espírita, quanto aprendizado essa doutrina nos legou e nos lega. É isso que ele fala. E com isso, a partir do momento que realmente nós compreendemos a mensagem espírita, que é o cristianismo redivivo, nós vamos entendendo e colocando em prática esse amor que Sansão nos convida: amai bastante para serdes amados. Amigos, a doce paz de Jesus no lar, no coração de todos vocês. Vamos encerrando agora, à distância,
nós vamos iniciar a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Até domingo, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, no nosso Evangelho no Lar. Paz a todos.